Sandra Grangeiro e estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso curso intitulado Discipulador, Sua Base, Seu Crescimento. Nas aulas anteriores nós vimos que o nosso chamado tem algumas exigências e algumas responsabilidades. E dentre as várias exigências, nós vimos que o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo são exigências essenciais, sem as quais é impossível um discipulado. Se nós não amarmos as pessoas, se nós não acreditarmos nas pessoas, como foi a atitude de Jesus em relação às pessoas, é impossível que nós consigamos estabelecer com eles um relacionamento que seja capaz de transformar a vida dessa pessoa, de tornar essa pessoa uma nova criatura. Então, na realidade, o amor é a base desses relacionamentos que nós vamos desenvolver com pessoas que nós queremos formar o caráter de Cristo nelas, não é? Se nós desejamos criar esses relacionamentos, e aí esse é o título da nossa aula de hoje, né? Que são relacionamentos duradouros que nós precisamos criar e não relacionamentos líquidos. Nessa aula, nós iremos justamente aprender o que é que tem sido chamado na nossa sociedade de relacionamento líquido, né? A nossa sociedade tem sido compreendida por essa metáfora da liquidez. E nós veremos que é impossível discipular se nós não tivermos envolvimento profundo com a pessoa, se nós não estivermos a par dos desejos dela, dos sonhos dessas pessoas, não é? Então, nós veremos que tanto na nossa vida enquanto discipuladores, quanto na vida dos discípulos que nós vamos formar para Jesus Cristo, é preciso que nós criemos nas nossas vidas relacionamentos que sejam duradouros e não líquidos, porque os relacionamentos duradouros é que nos dão estabilidade emocional, psicológica e nos dá então uma tranquilidade, né, em meio às circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos. Precisamos então desse relacionamento profundo, e a base de todo relacionamento profundo é o amor. O que nos move? Se o nosso coração é cheio de amor pelo próximo, né? O que nos move é justamente o sentimento de íntima compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, e as pessoas sofrem justamente porque elas estão distanciadas da comunhão com Deus, estão distanciadas do propósito que Deus tem para a vida delas, né? Então, se nós temos compaixão dessas pessoas que estão sofrendo porque estão distantes da vontade de Deus, nós seremos movidos por uma íntima compaixão e nós vamos ter a paciência necessária e sofrer as dores de parto, como disse o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado nessas pessoas, né? E nós vamos ver nessa aula, né, que o amor é algo que não se pode ser demonstrado apenas por meio de palavras. O amor efetivamente se prova por meio de ações. Então são as nossas ações, é esse amor que nós vamos demonstrando por meio da nossa prática que vai criando vínculos profundos entre nós e as pessoas. E é impossível criar vínculos profundos com as pessoas se nós não tivermos tempo para estar com essas pessoas. Nós vamos aprender neste curso que o discipulado é diferente do aconselhamento.
aconselhamento, a pessoa procura alguém num gabinete pastoral, ou algum profissional terapeuta e tem assim algumas sessões, alguns encontros. O discipulado, ele acontece quando há vínculos de amizade, não é? Então é preciso que nós gastemos tempo então com essas pessoas, porque só em relacionamentos líquidos é que as pessoas não têm tempo umas para as outras, não gastam tempo conversando, jamais saem juntos, não vão às casas umas das outras, não é? Não é assim com nenhum relacionamento duradouro, um relacionamento que é profundo. Nós, no nosso mundo, nós vivenciamos transformações intensas. E claro que sempre haverá uma evolução, um desenvolvimento tecnológico, porém, em termos de modo de vida, no que diz respeito a atitudes, a valores, o cristianismo tem muita resistência a algumas mudanças e a nossa tarefa é justamente não permitir que os valores da palavra de Deus sejam deixados de lado, e é isso que nós vamos inculcar, né, na mente das pessoas que nós estamos formando para servir a Jesus como discípulo, né? Serão os fundamentos da palavra de Deus que deverão estar arraigados tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que nós estamos formando para Jesus, não é? Então, a fluidez é a grande metáfora, né, para a compreensão do nosso tempo histórico. E o que é fluido, né? A fluidez é a qualidade de líquidos e de gases, e eles têm uma diferença muito grande dos objetos sólidos, porque eles estão em constante mudança, né, de forma, eles não têm firmeza. Os líquidos, a todo momento, têm uma forma que não se fixa, porque não se fixa o líquido e os gases, eles não se fixam no espaço e nem se prende ao tempo como os sólidos, né? As coisas que são sólidas, os objetos que são sólidos, eles têm uma forma determinada no espaço e no tempo, e é isso que dá então essa duração e essa firmeza a esses objetos sólidos, porque o objeto sólido tem a dimensão espacial que é clara, não é? E essa mudança constante é o que nós conhecemos de inconstância. Então, na verdade, esses relacionamentos atuais, eles são inconstantes. E porque são inconstantes, tem essa ideia de leveza, de transformação a todo momento, eu nunca sei se eu estarei casada daqui a 6 meses, se eu terei os mesmos amigos, se eu terei alguém que eu possa confiar e de repente eu tenho um relacionamento hoje, mas não tenho mais o relacionamento amanhã. Quando eu quebro o vínculo desses relacionamentos, eu tenho uma instabilidade emocional e psicológica muito grande e me traz profundos sofrimentos, profundos conflitos, e isso não me permite ter uma vida estável, uma vida com paz, uma vida com alegria. E essas coisas estão acontecendo porque dentre vários fatores, né? Dentre vários fatores, mas um que tem sido reconhecido por um sociólogo que se chama Bauman é a profanação do sagrado e o repúdio e o destronamento do passado. As coisas sagradas são hoje ridicularizadas. Algumas imagens que nós vemos são inadmissíveis de pessoas que não têm respeito com o sagrado e querem destruir
o passado e uma tradição. Então, como nós podemos impedir esse destronamento do passado, esse repúdio ao sagrado? Justamente ensinando a palavra e ensinando como essa palavra refrigera a nossa alma, nos traz alegria e nós vamos impedir que essa palavra seja esquecida no meio dessa nossa geração. Nós vamos ensinar os discípulos a honrar e a reverenciar Jesus Cristo e a Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, e também honrar ao Espírito Santo, que é quem nos consola, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos ensinar aos discípulos que o cristianismo tem verdades que precisam ser aprendidas e precisam de ser guardadas, né? Eu preciso ensinar para o discípulo que Jesus é o maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu preciso ensinar que o nome de Jesus é sobre todo nome e ao nome dele se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E além disso, eu preciso ensinar que toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor e ele é Rei, e como tal, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser honrado como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós não podemos permitir que esse espírito de fluidez entre para o nosso meio, mas ao contrário, nós precisamos manter sólido aquilo que nós acreditamos que nos dá justamente estabilidade, como eu disse anteriormente. Essa questão de repúdio e destronamento do passado e da tradição, nós não podemos aceitar, porque há ensinamentos e condutas que são ensinadas pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, e devem ser mantidos esses ensinamentos. Essa é a nossa tarefa enquanto discipuladores, ensinar essas verdades a outras pessoas que também deverão ensinar essas verdades a outras. Portanto, nós precisamos manter essa palavra de Deus viva, porque ela não muda e a Bíblia diz que ela permanece no céu de eternidade a eternidade. Nós precisamos, observando a ceia do Senhor, que Jesus fala, olha, tomai e comer, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Essa ideia de fazer esse momento da ceia em memória de Jesus significa nós mantermos esse passado sempre presente no nosso tempo e não deixá-lo esquecido, né? A ideia da memória é sempre trazer o passado para o momento presente. E nós precisamos manter, então, vivos e presentes esses ensinamentos de Jesus, mesmo em meio a uma sociedade que fala de tantas mudanças e de tantas transformações. Além disso, a ceia nos ensina, e nós precisamos ensinar aos discípulos que estamos formando para Jesus, que a ceia é um ato que deve trazer à nossa memória a nossa
nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas intenções mais profundas, porque o apóstolo Paulo nos ensina a não tomar do corpo e do sangue de Jesus indignamente, mas nós precisamos nos avaliar e precisamos fazer uma análise profunda de como estamos, não é? A Bíblia é para nós regra de fé e de conduta, e é essa lição que nós precisamos passar para os discípulos que estamos formando para Jesus. A nossa fé, a nossa doutrina, a nossa crença, os nossos valores devem resistir a essa fluidez do mundo em que vivemos, porque esses ensinamentos são sólidos, eles permanecem de eternidade a eternidade e são eles que devem nortear a nossa vida, não é? E como eu disse anteriormente, os relacionamentos atuais não mudam, né? Os nossos amigos são amigos de redes sociais. Nós comemoramos os aniversários só colocando nas redes feliz aniversário, ou mandando mensagem de WhatsApp. Cada vez mais estamos nos isolando uns dos outros, especialmente em tempo de pandemia, que há um direcionamento para manter o distanciamento social, que eu considero que só agravou aquilo que já vinha num processo das pessoas cada vez terem menos vínculos. E a ausência desses vínculos e a quantidade de relacionamentos que são líquidos, que não têm profundidade, que não duram, geram nas pessoas crises existenciais, depressão, angústia, justamente porque essas pessoas não têm estabilidade emocional. O que nós estamos vendo é esse derretimento das relações humanas. Nós estamos perdendo os pontos estáveis, não é? Aquela família bem estruturada, com um pai, chefe de família, uma mãe que está sempre presente com os filhos no lar, criando esse equilíbrio, um bom relacionamento com o esposo, para que tenha um ambiente saudável para as crianças, adolescentes e jovens crescerem. Nós estamos perdendo esses pontos sólidos na nossa sociedade, e pior do que perder os pontos sólidos é que estão querendo que nós achemos que é normal perder essas estruturas sólidas que nós tivemos ao longo aí da existência humana, não é? Nós então que somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus para continuar defendendo esses princípios bíblicos, dentre os quais o princípio da família tradicional, que é formado por um pai, por uma mãe e por filhos. Essa é a nossa tarefa enquanto discipulador. Nós que somos cristãos, nós vamos lutar com todas as nossas forças para que permaneça esse padrão moral, esses valores e essas atitudes que estão aqui preconizadas na palavra do Senhor. Esse tempo nosso, segundo o sociólogo que eu já citei, o Bauman, disse que nós fomos libertos na crença no ato da criação. Se nós deixarmos de acreditar que foi Deus que criou todas as coisas, muitas coisas desmoronam na nossa vida, não é? A ciência explica que houve uma grande explosão. Pode ter sido uma grande explosão, desde que por trás dessa explosão haja a mão do Senhor, conforme nos revela no livro de Êxodo. Então essa crença precisa permanecer. Precisa permanecer a crença de que Deus revelou a vontade dele aos homens por meio da Bíblia Sagrada. Ele usou homens, mas homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Se eu perder a crença nessa revelação, se eu perder a crença de que existe uma verdade e essa verdade é absoluta,
Se eu perco a crença numa verdade, todos os meus valores se desmoronam e eu perco o rumo, eu perco o caminho seguro que eu devo seguir para ter uma vida equilibrada, profissionalmente falando, familiarmente falando, profissionalmente falando e, acima de tudo, uma vida espiritual equilibrada, que é o que dá firmeza ao ser humano diante das coisas difíceis que estão relacionadas à existência humana. E também o Bauman diz que nós fomos libertos da condenação eterna. Se nós acreditarmos que não há uma condenação eterna, que a vida finda com a nossa morte, então nós não teremos que dar satisfações acerca do que temos feito aqui. Então pronto, nós podemos agora fazer tudo que queremos, tudo que deseja o nosso coração. E a Bíblia diz, sim, que nós podemos fazer tudo que deseja o nosso coração. Podemos. Nós precisamos saber que vamos prestar contas. Além disso, nós precisamos de saber que não é por conta do medo de prestar contas que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus porque o reconhecemos como Criador de todas as coisas, Senhor do universo, digno de ser servido e reverenciado. Então, nós vamos criar esse sentimento de honra e de privilégio que é servir a Deus no coração dos novos discípulos que estamos formando, não é? Então, o homem acha que ele então é dono da sua existência e por conta disso ele não perde a sua capacidade de crença na criação e no aperfeiçoamento do desenvolvimento tecnológico. E por isso nós vivemos cada vez mais num mundo que não tem limites, o desenvolvimento tecnológico. E nesse caso, nós começamos a ir para um caminho aonde isso vai dar. Onde isso vai dar é que ser moderno, as pessoas querem ser modernas. Então significa que eu ser moderno, eu preciso ser uma pessoa atual. Moderno significa atual. Então se eu preciso ser atual, eu não posso parar. A ideia da modernidade é não parar. Então eu não paro, inclusive, de comprar, porque eu preciso estar sempre atualizada. Daí que as pessoas têm um sentimento de insatisfação intensa e de frustração a cada vez que o celular dela vai se desatualizando. Embora esteja funcionando, embora esteja sendo útil para ela, mas ela tem a insatisfação porque ela não está com um celular atual, não é? E isso então vai gerando uma frustração e um consumismo e a pessoa se torna escrava da compra e da compra, não é? E há essa incapacidade de se sentir satisfeito. E essa incapacidade de se sentir satisfeito faz as pessoas irem buscar modelos. E aí esse mundo com essa tecnologia, tudo é possível contato com as pessoas mais famosas e as pessoas então vão em busca de saber tudo da vida de pessoas famosas. Sempre as pessoas famosas despertaram o interesse de muitas pessoas, mas cada vez mais tudo as pessoas querem saber de quem é famoso, os deslizes deles, as opções sexuais, as traições que acontecem e as pessoas ficam ligadas nessas vidas sem perceber que elas elegeram essas pessoas como modelos a seguir, né? E essas pessoas, quando contam de suas traições, quando contam de suas opções sexuais completamente fora dos padrões bíblicos, encoraja outras pessoas que estão com o coração cheios desses desejos a seguir também. E a nossa tarefa é evitar que as pessoas que sirvam a Jesus sigam o padrão moral, que é um padrão de frouxidão moral. Evitar que sigam essas pessoas que estão aí nas redes sociais expondo as suas vidas.
Porque lá no fundo, quem segue essas pessoas querem ter o dinheiro e a fama dessas pessoas. E nós precisamos entender que se nós formos por este caminho, nós estamos muito distantes dos valores bíblicos. E discipular significa justamente resistir a esses valores do nosso tempo, resistir aos falsos ensinamentos do nosso tempo, como foi a grande tarefa do apóstolo Paulo, combater os falsos ensinos, não é? Então, nós precisamos deixar o nosso coração se tranquilizar. A Bíblia diz que se nós tivermos o que vestir, o que comer, nós devemos estar com isso satisfeitos. Isso não é alguma coisa que me faz parar, que me faz ficar satisfeita com o que eu tenho, sem buscar uma melhoria de vida, não é isso. Mas é algo que não me sufoca, não é? Simplesmente eu tenho felicidade e satisfação com tudo que eu tenho em cada momento da nossa vida. E isso é imitar Jesus Cristo, isso é imitar o apóstolo Paulo, não é? E nós precisamos entender que nós não podemos ser escravos da mídia, escravos de propagandas, não é? Porque as empresas perceberam essa fragilidade humana, esse desejo de aquisição, de ter um carro melhor, de ter sapato da coleção de verão, da coleção de inverno, o celular novo, isso e aquilo, isso vai sufocando as pessoas. Nós precisamos saber viver com aquilo que é necessário para nós e termos essa tranquilidade, né? E deixar de ter a busca desenfreada pela compra. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer compras, nós devemos, eu faço, é muito bom, mas nós não podemos nos deixar ser escravizados por isso, né? Crentes em Jesus Cristo são libertos e são livres, né? É muito bom comprar um sapato quando eu preciso de um sapato, não é? Eu não preciso de ter 30 pares de sapato. É isso que eu estou querendo dizer, é não ser escravo do consumismo, né? Então, nós precisamos ensinar esse modo de vida. Olha o que o apóstolo Paulo disse quando estava agradecendo aos filipenses acerca da oferta que tinha recebido deles, né? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, é que aquele que me dá força nos momentos de dificuldade e nos momentos de privação. Mas também quando ele me dá abundância, eu também sei viver na abundância. Porque há pessoas que servem melhor a Jesus na dificuldade do que na abundância. Quando tem abundância, deixam Jesus, deixam as responsabilidades com a obra, não é? Mas nós devemos ser fortalecidos por Jesus, tanto em momentos de abundância quanto momentos de privação. Então, o desafio nosso de discipuladores é construir relacionamentos que são profundos, com uma grande observação. Nós precisamos criar relacionamentos profundos e ensinar os discípulos a dependerem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente de Jesus e não de nós, não é? As pessoas não podem ficar independentes emocionalmente de nós que estamos ensinando-as. Nós precisamos então, por meio do ensinamento dos preceitos bíblicos, criar esse mundo aí de significado estável, confiável e duradouro.
cremos que Deus criou todas as coisas, enviou o Filho dele para morrer por nós, enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, e nós cremos que Jesus voltará para buscar a sua igreja e vai estabelecer o seu reino neste mundo do qual nós faremos parte. Isso é uma crença estável, confiável e que nos dá então firmeza, né? Nos dá segurança e nos dá estabilidade. Agora, a grande pergunta é: como então construir relacionamentos duradouros nesse tempo de liquidez? Essa pergunta nós vamos responder na nossa próxima aula e eu